dos vices, a presença dos governadores, a presença dos vices e das vice-governadoras e também a presença da governadora. Me parece que a Fátima Bezerra não está presente. E a nossa governadora de Pernambuco está viajando. E a vice está presente, a vice de Pernambuco, a vice de Brasília, a vice do Pará, e tem mais uma vice aqui. Tem mais uma vice aqui presente. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu já tinha dito para vocês que em algum momento nós íamos convidar os governadores para discutir a questão da segurança pública. Posteriormente, o companheiro Lewandowski começou a trabalhar a apresentação de uma PEC que não discute a totalidade dos problemas da segurança pública, mas discute alguns problemas que são importantes. E eu disse ao Lewandowski que a gente não poderia mandar a PEC para o Congresso Nacional antes da gente fazer uma conversa com os governadores. E, posteriormente, o Lewandowski tinha uma reunião que tinha sido convocada pelo governador de Brasília, e o Lewandowski falou: presidente, acho que o senhor não precisa mais convocar reunião, porque o governador de Brasília está convocando uma reunião com todos os governadores, e eu vou fazer a apresentação da PEC lá para eles. Acontece que essa reunião não aconteceu, e eu chamei o companheiro Lewandowski e perguntei para ele se não era o momento da gente chamar, sabe, os governadores, e não apenas os governadores, mas chamar, sabe, a Suprema Corte, chamar o Superior Tribunal de Justiça, chamar a Controladoria Geral da República, o Ministério Público Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, convidar os secretários de segurança dos estados para participar, convidar todas as instituições que, direto ou indiretamente, têm alguma coisa a ver. Eu não sei se foi confirmado a presença do deputado Lira e do senador Pacheco, porque também a ideia era convocar, sabe, o Poder Legislativo para participar, e aqui estão alguns líderes, sabe, do Senado, alguns prefeitos importantes que vão participar, porque essa discussão envolve também o papel das guardas municipais, e é uma reunião em que a gente não vai resolver todos os problemas da segurança pública em apenas uma reunião. Mas a gente quer que o companheiro Lewandowski comece a discussão apresentando a proposta da PEC que será enviada ao Congresso Nacional, mas a gente quer ouvir os governadores e a gente gostaria que os governadores falassem de outros problemas que tem a segurança pública. Sobretudo, tem governador que tem muita queixa, sabe, do Poder Judiciário nos estados, porque muitas vezes a polícia prende o bandido e no dia seguinte ele está solto. E às vezes ocorre que o bandido quer ficar aonde ele quer, e ele escolhe inclusive a cadeia que quer ficar, e muitas vezes no estado, sabe, o desembargador que vai tomar a decisão, sabe, manda o bandido para a cadeia que ele quer ficar. Bem, nós sabemos que o crime organizado não é mais um problema. Chegou o senador Rodrigo Pacheco? Não chegou ainda? Ele chegou de viagem agora. Nós sabemos que a questão da segurança pública hoje não é uma questão como já foi em outras décadas. Mas nós sabemos que desde os anos 80 para cá, a segurança pública vem crescendo dia a dia em cada estado. Tem hora que a gente ouve falar que um estado está melhor, no ano seguinte piora, porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo, os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato.
Sabe? Essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso, e que a gente possa construir um processo, sabe, que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada estado tem, ou seja, é preciso que haja uma informação sistematizada, organizada, porque a gente não pode continuar permitindo que um criminoso no Paraná possa se esconder indo para São Paulo e tirando outra identidade, ou ele comete um crime em São Paulo e vai se esconder no estado do Nordeste. É preciso que a gente tenha uma coisa muito, mas muito organizada, e nós estamos dispostos a discutir quantas horas for necessária, quantas reuniões for necessária, através dos nossos secretários, através dos nossos representantes no Poder Judiciário, para que a gente possa apresentar uma proposta definitiva de combate ao chamado crime organizado, que está hoje espalhado em todo o território nacional, que está espalhado em estados que há 20 anos atrás eles não estavam e que agora estão. Eu sei que cada governador tem os seus problemas, cada governador tem suas soluções, sabe? Mas o que a gente está notando efetivamente é que o crime organizado está crescendo, as organizações nas cadeias estão crescendo, a gente vê de vez em quando falar do Comando Vermelho, falar do PCC, e eles estão em quase todos os estados disputando eleições, elegendo vereador, sabe? E, quem sabe, indicando pessoas para utilizar cargos importantes, sabe, nas instituições brasileiras. Eu queria que essa reunião fosse uma reunião em que os governadores não tivessem nenhuma preocupação de falar aquilo que entenderem que deva falar. É uma reunião em que não existe censura, não existe impedimento de cada um dizer aquilo que pensa, aquilo que ele acha que é verdade, e, sobretudo, também fazer alguma proposta de solução para que a gente possa dar encaminhamento nesse assunto. Por isso é importante a presença do Poder Judiciário aqui, é importante a presença do companheiro Flávio Dino, que foi ministro da Justiça até outro dia, e que tinha muita preocupação com isso, mas nós vamos agora passar a palavra ao companheiro Rui Costa, depois a gente vai passar a palavra ao companheiro Lewandowski para ele fazer a apresentação da PEC, e depois a gente abre o debate para que falem todos os poderes, todos os governadores, todas as vice-governadoras e vice-governador, para que a gente possa começar. É importante lembrar, eu queria reiterar, a apresentação dessa PEC é o começo de uma grande discussão que a gente quer fazer sobre segurança pública nesse país, sobre a criação de um sistema único de segurança pública, e a gente começa mandando para as duas casas onde o debate deve se dar de verdade, que é no Congresso Nacional. Então, com a palavra, o companheiro Rui Costa e depois o companheiro Lewandowski. Som. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, saudar todos os poderes aqui representados em nome do ministro Flávio Dino, saudar os governadores, as vice-governadoras, dizer de forma muito sucinta, eu já fui governador durante 8 anos, o Dino, hoje ministro do STF, foi governador, e eu posso falar que durante 8 anos, nós e todos os outros que também já foram governadores, desejávamos ter um fórum para discutir com o governo federal o combate ao crime organizado, à violência nos nossos estados. E, como disse o presidente Lula, se no passado eram as gangues de bairro, o bandido isolado, violento que existia em uma cidade ou outra, em um estado ou outro, hoje nós estamos falando de uma organização criminosa que muito bem definiu o secretário nacional de Segurança Pública, numa entrevista essa semana, que ganha contornos rápidos de organização mafiosa no Brasil.
já que eles não só estão no crime, mas estão migrando para a economia real, estão dando cursos de formação para concursos de polícia militar, curso de polícia civil, estão participando no financiamento das campanhas eleitorais, enfim, está sendo tomado contornos de organização mafiosa no Brasil. Então, mais do que nunca, chegou a hora daquele compromisso do presidente Lula, e ele já havia anunciado esse compromisso lá atrás, de que logo após as eleições, imediatamente após as eleições, ele chamaria os governadores e governadoras para ouvi-los e também chamando os outros poderes para aquilo que o presidente acabou de definir como pacto federativo contra o crime organizado. Os estados sozinhos não conseguem enfrentar, a União sozinha não vai conseguir, o Executivo, então é preciso a união do Executivo Federal e Estadual, o Judiciário, o sistema judiciário, que envolve a Justiça, propriamente dito, o Ministério Público, a Defensoria Pública, envolve o sistema prisional. Portanto, hoje é a primeira de algumas reuniões que nós precisaremos fazer para coletar sugestões e encaminhamentos e organizar, sistematizar ações conjuntas dentro desse pacto federativo que junta justiça, sistema judicial, executivo federal, legislativo, para mudar aquelas normas que nós entendermos como pertinentes e urgentes para a mudança. O ministro Lewandowski fará a apresentação da proposta, que, como ele tem enfaticamente dito, é a proposta que pode ser aperfeiçoada, melhorada pelos governadores, por todos da sociedade, pelos parlamentares, que isso tramitará no Congresso, mas também outras normas que precisarão ser alteradas. A ministra Esther, depois do ministro Lewandowski, tem um informe, presidente, para dar, sobre uma ferramenta importantíssima que o presidente citou aqui, e que o Lewandowski também falará, mas a ministra dará um informe do andamento e de recursos disponíveis que nós faremos para os estados para acelerar a carteira nacional unificada. Porque hoje, se o criminoso quiser, ele tem 27 carteiras de identidade. Ele sai em cada estado tirando uma carteira de identidade e nenhum estado sabe se o outro, aquela pessoa está registrada em outro estado. E, portanto, nós precisamos urgente migrar para uma identidade única, para um cadastro único, onde nós vamos ter aí outras bases de dados unificadas que o Estado pode acessar. Ou seja, quero agradecer mais uma vez, o presidente agradeceu, porque esse não é um problema da política, é um problema do povo brasileiro. E o povo brasileiro precisa da união dessas instituições para combater aquele mal que mais aflige as famílias brasileiras, que é a violência. Lá fora, o Brasil inteiro está esperando de nós menos discurso, mais ação. Está esperando de nós união para medidas efetivas de combate ao crime, para que a sociedade possa viver em paz. Que Deus ilumine nossa caminhada e que possamos fazer, além dessas outras reuniões, para encontrar soluções concretas e melhorar a vida do povo no aspecto da segurança. Eu passo aí para o ministro Lewandowski, eu acho que esse microfone aqui está melhor, porque sempre o melhor é o microfone que Stuck dá ao presidente, saiba disso. Boa tarde a todas e a todos. Saúdo o eminente presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento o meu ex-governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Cumprimento o ministro Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Cumprimento o ministro Flávio Dino, que representa o Supremo Tribunal Federal. Meu antigo e velho amigo Herman Benjamin, presidente do egrégio STJ. Cumprimento o doutor Indemburgo, que agora representa a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, e aproveito para agradecer a mensagem de WhatsApp que recebi do doutor Paulo Gonet Branco, que hipoteca integral apoio a esta PEC que nós estamos apresentando. O doutor Paulo Gonet, que é um dos mais eminentes constitucionalistas do Brasil, que escreveu um livro, um manual de direito constitucional, juntamente com o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, de ampla tiragem em todo o Brasil, nos deu a honra de, antecipadamente, conhecendo apenas as linhas gerais do nosso projeto, já
antecipou a sua solidariedade, o seu apoio. Portanto, não é pouca coisa, já saímos com um gol antecipado, que é o apoio do Ministério Público Federal. Cumprimento os senhores governadores aqui presentes e me permito mencionar o governador Jerônimo Rodrigues, o governador Ronaldo Caiado de Goiás, Jerônimo da Bahia, governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, os três primeiros me receberam gentilmente, cortesmente em seus estados, num passado recentíssimo, não só para discutir a PEC, mas também outras questões relacionadas à segurança pública. E o último governador, o último a ser mencionado, mas evidentemente não o último no Pacto Federativo, e não pela sua importância, o governador Tarcísio de Freitas, que é o governador ao qual estou administrativamente subordinado enquanto governador do meu estado de São Paulo. Cumprimento também o meu amigo, de longa data, ministro Mauro Campbell, que é o corregedor-geral de Justiça, aqui presente, eu ouvi, cumprimentei, que é uma das figuras mais eminentes aí da magistratura brasileira. Cumprimento o senador Randolfo Rodrigues, cumprimento o deputado Guimarães, cumprimento os prefeitos presentes, as demais autoridades, os servidores do Ministério da Justiça e de Segurança Pública e também os servidores da Casa. Senhor presidente, conforme determinado por Vossa Excelência, chegou o momento de, dizia o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, de abrir o pacote, de tornar público aquilo que estamos preparando no Ministério da Justiça e Segurança Pública, e foi apresentado à Casa Civil, e foi apresentado à Presidência da República, no que diz respeito às mudanças estruturais que pensamos fazer no tocante à segurança pública brasileira. E, para isso, a nosso ver, é preciso repensar o Pacto Federativo nesse aspecto. Nós pretendemos fazer uma brevíssima apresentação, para não ficar muito monótono, a partir de um PowerPoint que vamos expor a todos os presentes, e ocuparemos cerca de 15 a 20 minutos, no máximo, da atenção de todos. Então, eu começo dizendo, senhor presidente, eminentes presentes, que o que nos animou a apresentar essa proposta, o que nos levou a apresentar essa proposta, é a constatação que, depois de 36 anos de promulgação da Constituição Federal de 1988, evidentemente, a natureza da criminalidade mudou radicalmente, como acabou de dizer o senhor presidente da República. Quer dizer, este mecanismo, esta metodologia, esta institucionalidade que foi gestada pelos constituintes de 88 está absolutamente superada pela dinâmica da criminalidade. A criminalidade que era eminentemente local, e eu me lembro disso, o ministro Herman Benjamin e eram os companheiros, ele no Ministério Público de São Paulo, ele no Tribunal de Alçada Criminal, a criminalidade resumia-se em São Paulo a roubos, furtos e estelionatos, né? Estelionatos, basicamente. Era daquilo que cuidávamos, né? O senhor como membro do Ministério Público e eu como membro do Judiciário em São Paulo. Ocorre que, isso nos anos 90, né? 80, 90, ocorre que a criminalidade mudou radicalmente. Ela não é mais local, mas ela é nacional e, mais do que isso, na verdade, ela é até transnacional. É uma criminalidade que se organizou para além dos estados-nação e hoje atua com muita desenvoltura no plano internacional. Na semana passada, senhor presidente, eu recebi a ministra do Interior da União Europeia, preocupadíssima com o crime organizado, mas preocupado, sobretudo, com o fenômeno que nós estamos constatando aqui, senhor presidente, é que o crime organizado está saindo da ilegalidade e passando para a legalidade, numa transição que dificilmente deve ser detectada, mas dificilmente ela é averiguada com facilidade. De maneira que a criminalidade mudou, do ponto de vista de sua natureza,
E é preciso, então, que nós nos atualizemos também do ponto de vista institucional e ousamos, então, apresentar uma proposta de alteração da Constituição para encarar esta realidade exatamente neste sentido, para combater a nacionalidade, a criminalidade a partir de um ponto de vista nacional e não mais apenas local. Então, eu vou, com a permissão do senhor presidente, passar a apresentação que eu preparei para as senhoras e os senhores. Então, a primeira indagação que eu apresento a todos é o seguinte: como é hoje? Então, hoje, a Constituição Federal, em seu artigo 144, diz que a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. O texto de 1988, no entanto, precisa ser aprimorado quanto às competências da União, que estão em outros artigos aos quais farei referência dentro em breve. Esse artigo 144 trata, basicamente, dos órgãos de segurança pública que existem no Brasil. São cerca de 10, a começar da Polícia Federal, o doutor Andrei Rodrigues está aqui, que nos honra com sua presença, a Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernandes está aqui também, nos honra com sua presença. Depois nós temos a Polícia Penal Federal, doutor André Garcia, que é o comandante desta força, também está presente. Temos as polícias civis, as polícias militares, as guardas municipais, as polícias técnicas, enfim. Temos cerca de 10 polícias que foram pensadas nesse artigo 144 com as respectivas atribuições. Então, nós imaginamos que chegou a hora de alterar o texto constitucional, sobretudo para reforçar a competência da União no que diz respeito ao estabelecimento de diretrizes gerais, como nós verificaremos. Qual é a mudança proposta? A PEC proposta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública pretende conferir status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que foi instituído em 2018 por lei ordinária. É um texto extremamente bem feito, foi gestado no governo do presidente Michel Temer, foi também pensado durante a gestão do Ministério Raul Jungmann, à testa do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Esse texto foi regulamentado por um decreto, e esse decreto determinou a lei, o decreto que se fizesse um Plano Nacional de Segurança Pública. E esse plano foi elaborado, ele está em vigor, como me alertou, inclusive, o ministro Flávio Dino, quando assumiu o ministério em seu lugar. Eu disse: ministro, precisamos ter um plano. Ele falou: o plano já existe, o plano já foi discutido com os representantes dos entes federados e ele tem 10 anos de vigência, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Ele vigora de 2021 a 2030. Portanto, não é disso que nós vamos cuidar hoje. Nós vamos cuidar de mudanças constitucionais. Também não pretendemos falar, senhores governadores, das mudanças da legislação ordinária. Eu sei que os governadores, especialmente do Sul e do Sudeste, me apresentaram algumas propostas, aliás, muito bem elaboradas, que estamos considerando, mas são matéria de lei ordinária. Mudanças no Código de Processo Penal, no Código Penal, na Lei de Execução Penal, mas é uma discussão que deve ser colocada em outro momento. Até nós, do Ministério, senhor presidente, temos outras ideias, outros projetos de lei que estamos elaborando. Por exemplo, o doutor Mário Sarrubo, que é o nosso secretário nacional de Segurança Pública, está pensando num projeto antimáfia, inspirado na legislação italiana. Nós, de nossa parte, a partir do nosso gabinete, estamos revendo a lei de lavagem de dinheiro, de capitais, que é uma lei muito antiga, que precisa incluir, por exemplo, o garimpo ilegal, as criptomoedas, até para que o Ministério Público, aqui representado pelo doutor Hindenburgo, tenha instrumentos para chamar, não é, a responsabilidade daqueles que praticam esse crime hediondo que se multiplica em várias outras áreas do campo da criminalidade. De maneira que não é isso que vamos discutir, nós vamos nos resumir à PEC. Então, aqui a terceira pergunta que nós colocamos é o seguinte: quais são os artigos que a PEC altera, ou pretende alterar? Porque aqui, como disse o senhor presidente, nós não somos donos da verdade. Nós estamos dando o pontapé inicial numa partida que pode ou não começar.
a depender dos representantes do Congresso Nacional, evidentemente que são os representantes da soberania popular e que discutirão esse texto certamente à exaustão, se é que ele vai ser enviado efetivamente, depois passar pelo crivo dos especialistas, inclusive da Casa Civil, e a partir dessa discussão que teremos hoje, pode sofrer algumas alterações. Nós não somos donos da verdade. Nós queremos iniciar, como disse o presidente, uma discussão nacional, porque não é a PEC do Ministério da Justiça e Segurança Pública, creio, posso falar assim, não é a PEC do governo Lula, mas é a PEC, enfim, será a PEC da sociedade brasileira para enfrentar a criminalidade organizada e, enfim, dar um cunho federativo a este embate, a esse combate. Quais são os artigos que a PEC altera? A PEC da Segurança Pública propõe uma alteração dos artigos 21, 22 e 23, 24 e 144, que são os primeiros, os artigos que conferem competência aos entes federados, competência material, a competência legislativa e a competência comum. E o artigo 144, como foi dito, é aquele que estabelece em detalhes quais são os órgãos que integram o Sistema de Segurança Pública Brasileira, o SUSP. O que nós pretendemos aqui? Nós pretendemos, com essa alteração, conferir à União a competência para estabelecer diretrizes gerais quanto à política de segurança pública e defesa social, que compreenderá também o sistema penitenciário, atualizar as competências da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal, na medida em que nós vamos reconhecer constitucionalmente aquilo que já fazem de fato e, finalmente, constitucionalizar o Fundo de Segurança Pública e de política penitenciária. Então, estes são os aspectos que nós pretendemos alterar ou pretendemos submeter à consideração de todos aqui presentes. Qual é o sentido, do ponto de vista gráfico, dessa PEC que estamos apresentando? Ela pretende, em primeiro lugar, a constitucionalização do SUSP. Como eu disse, é um texto muito elaborado, e nós, então, vamos tirá-lo da lei ordinária e colocá-lo na Constituição. Ele que está situado, digamos assim, horizontalmente, nós vamos colocá-lo verticalmente na Constituição. E nós tomamos o cuidado, senhor presidente, de manter a mesma terminologia da legislação vigente desde 2018, os mesmos institutos que já foram testados. Jamais essa lei do SUSP foi contestada no Supremo Tribunal Federal. Estamos mantendo as mesmas expressões, as mesmas palavras, os mesmos conselhos, tudo isso para evitar uma contestação jurídica. A única coisa é que estamos dando, eminente ministro Messias, nós estamos constitucionalizando aquilo que hoje é objeto de lei ordinária e que foi aceita pacificamente desde 2018 por toda a sociedade brasileira, inclusive pelos representantes dos entes federados. Nós estamos, senhor presidente, pretendendo também criar um Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária na Constituição. Já avanço, eu sei que há algumas críticas com relação a esse aspecto, deveriam ser 2 fundos separados, como são hoje, mas não há problema quanto a isso. Se decidirmos que serão 2 fundos separados, tudo bem. O que nós queremos é realmente constitucionar esses fundos para irrigar todo o sistema, nos 3 níveis político-administrativos da Federação Brasileira. Então, com uma determinação também, que as senhoras e os senhores verão, no sentido da vedação de qualquer contingenciamento das verbas que o compõem. E, finalmente, um aspecto, não diria eu secundário, mas se nós pudéssemos, eventualmente, nos limitar, se fosse o caso, a esses 2 aspectos, a constitucionalização do fundo, do SUSP, e do Fundo de Segurança Pública e de Política Penitenciária, nós já teremos, digamos assim, conquistado um enorme terreno com relação ao avanço no combate à criminalidade. O terceiro tripé, o terceiro pilar do projeto é a atualização das competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Esse pode ser um aspecto um pouco mais polêmico, mas, na verdade, nós simplesmente estamos reconhecendo aquilo que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal já fazem de fato. Nós voltaremos ao tema. Vejam os senhores, mas já, e as senhoras, antecipando um pouco, a Polícia Federal hoje atua intensamente nas florestas, matas e nas áreas de preservação ambiental. Essa é uma realidade, senhor presidente.
Então, nós estamos querendo dar essa competência ou explicitá-la no próprio texto constitucional. E queremos deixar claro também que a Polícia Federal fará o combate às organizações criminosas, até de forma didática e pedagógica, e às milícias privadas, na forma da lei. A lei regulamentará esse aspecto. Então, esta é uma atuação que já é da Polícia Federal e nós vamos simplesmente constitucionalizar, como os senhores verão. Quanto à Polícia Rodoviária Federal, os senhores governadores aqui presentes são testemunhas de que ela, há muito tempo, saiu dos angustos, dos estreitos limites das rodovias federais. Ela, até por força de uma portaria de nossos antecessores, não é, ministro Flávio Dino, do ministro André Mendonça, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, elas atuam hoje em todo o Brasil, como uma força ostensiva da União, combatendo o tráfico de drogas no norte do país, ajudando os gaúchos nas enchentes do Rio Grande do Sul, dando apoio ao combate, aos alagamentos, aos incêndios que ocorreram em todo o país, do passado recente, estão nas terras indígenas, nas terras dos Yanomamis, estão nos portos, aeroportos, vão trabalhar no G20, agora em novembro, portanto, estão em todo o país. Foram eles os grandes responsáveis também na recaptura daqueles 2 presos de Mossoró, que escaparam da penitenciária de segurança máxima federal. Então, voltando ao nosso tema inicial, essa PEC é movida exatamente pelo reconhecimento de que, passados 36 anos da promulgação da Constituição de 88, a natureza da criminalidade mudou. Deixou de ser apenas local para ser também interestadual e transnacional. Bom, qual é o problema básico da segurança pública hoje, a nosso ver, e acredito na perspectiva de muitos governadores aqui presentes? É que hoje, no Brasil, existem 27 certidões de antecedentes criminais, se não mais, se nós considerarmos, enfim, os diversos órgãos que atuam no setor. 27 boletins de ocorrência diferentes, 27 formatos de mandado de prisão, 27 carteiras de identidade estaduais. Nós temos uma lei federal que determinou a adoção até o final do ano da carteira de identidade nacional. Nada aconteceu, presidente. Os secretários de Segurança Pública continuam emitindo os RGs estaduais. É um problema grande, mas nada aconteceu. Desculpe, ministra Marista, nós estamos avançando. Aliás, eu tive uma reunião muito produtiva, e tive a honra de ser recebido pelo governador Tarcísio de Freitas, e nós reparamos que o Estado de São Paulo estava um pouco atrás dos demais estados na emissão dessa carteira de identidade nacional, e Sua Excelência, o governador de São Paulo, deu todo o apoio a essa ideia, compreendeu a importância dessa carteira de identidade nacional única e duplicou, até recentemente, os números que nós temos, a emissão dessas carteiras. Mas o que é preciso, senhor presidente, é o seguinte: é preciso que a segurança pública fale a mesma língua, é que todos os órgãos envolvidos na segurança pública tenham a mesma terminologia, até porque para que melhor possam ser processados nos respectivos bancos de dados. O que a PEC pretende? A PEC pretende criar um sistema único da segurança pública, à semelhança do Sistema Único de Saúde e do Sistema Nacional de Educação. Nunca alguém reclamou que o SUS, ou o Sistema Nacional de Educação, interferisse na autonomia dos estados. Pelo contrário, o que se viu na pandemia, recentemente, e o Brasil foi um dos primeiros que teve sucesso em debelar essa terrível epidemia, que o papel da União foi decisivo, uma vez que saiu daquela letargia, até um pouco impelido pelo Supremo Tribunal Federal, mas depois deu as diretrizes e nós conseguimos, nos 3 níveis federativos, político-administrativo da federação, enfrentar esse problema. O Sistema Nacional de Educação, da mesma forma. Nós editamos a Lei Nacional de Diretrizes e Bases sem nenhum problema, sem nenhum arranhão à autonomia dos estados e dos municípios. Então, nós pretendemos, aqui com a nossa PEC, criar uma estrutura semelhante a esse sistema já existente em nossa Constituição. O que a PEC da Segurança Pública busca? Ela pretende
padronizar protocolos, informações e dados estatísticos, estabelecer diretrizes para a segurança pública, ouvidos os entes federados. E aí, quando eu estive, governador Renato Casagrande, no Espírito Santo, eu recebi uma proposta muito interessante do governador Eduardo Leite, que, de certa maneira, reclamou, depois que apresentei em linhas gerais a PEC, nós íamos estabelecer diretrizes. Ele falou, mas como? Estabelecer diretrizes sem ouvir os estados? Então, os senhores verão que nós vamos ouvir os estados quando formos elaborar essas diretrizes, a política nacional, mediante, enfim, a sua participação no Conselho Nacional de Segurança Pública, que já está previsto na lei do SUSP. E, finalmente, nós queremos atualizar as competências da PF e da PRF de acordo com o que já acontece na prática. O que nós queremos implantar, dentre outras coisas, mas isso me parece bastante importante. O Estado federal, ele se pauta pela simetria de poderes, competências, no que diz respeito à União, os estados e, eventualmente, até os municípios, respeitadas as distintas particularidades. Nós observamos aqui, senhores governadores, demais presentes, senhor presidente da República, que os estados e o Distrito Federal, eles possuem uma polícia judiciária, que é a polícia civil, e uma polícia ostensiva, que é a polícia militar. A União não tem. A polícia tem uma polícia judiciária, sim, que é a polícia federal, que faz as investigações, que auxilia o Poder Judiciário, enfim, na sua atuação, mas nós não temos uma polícia ostensiva, ao contrário do que ocorre nos estados e no Distrito Federal. O modelo dos estados e do Distrito Federal, de duas forças com funções distintas, é um modelo, a meu ver, de sucesso, claro, observadas as suas imperfeições, e que merece ser replicado no âmbito da União. Então, o que nós estamos propondo é que a União também tenha uma polícia ostensiva, tal como tem os estados e o Distrito Federal. Bom, o que fará, segundo a nossa proposta, a Polícia Judiciária, que é a Polícia Federal. E aqui é importante que se diga, senhores governadores, nós não estamos mexendo numa vírgula sequer no que diz respeito à competência dos estados para regular as suas polícias civis e polícias militares. E também, com relação aos prefeitos aqui presentes, nós queremos dizer às senhoras e aos senhores que não estamos interferindo em absolutamente nada no que diz respeito à definição e às competências das guardas municipais. Nós estamos simplesmente nos restringindo a redefinir a atuação das nossas forças, que são as forças federais. Com relação à polícia ostensiva que nós estamos propondo em subguardas municipais, nós estamos simplesmente nos restringindo para regular as suas polícias civis e polícias militares. E também, com relação aos prefeitos aqui presentes, nós queremos dizer às senhoras e aos senhores que não estamos interferindo em absolutamente nada no que diz respeito à definição e às competências das guardas municipais. Nós estamos simplesmente nos restringindo a redefinir a atuação das nossas forças, que são as forças federais. Com relação à polícia ostensiva que nós estamos propondo, em substituição à Polícia Rodoviária Federal, nós pretendemos que ela, de certa maneira, complementando, ou dando vazão, ou dando concreção à sua vocação viária, ela realize o policiamento não só em rodovias, mas também em ferrovias e hidrovias federais. Porque hoje as mercadorias, crescentemente, os bens de consumo, estão trafegando por ferrovias e hidrovias, estão se multiplicando em todo o país. Então, é preciso que tenhamos também o policiamento dessas vias importantes, dessas artérias, desses modais relevantíssimos para a economia brasileira. Mas onde passam mercadoria, passam drogas, passam armas, passa o tráfico de pessoas. Então, é preciso que nós estendamos a atuação da Polícia Federal, segundo o nosso ponto de vista, também para as hidrovias e ferrovias. Aliás, aqui é importante dizer que a Constituição de 88 prevê a criação de uma polícia ferroviária que nunca foi criada. Então, nós vamos criar uma nova polícia ou estabelecer aquilo que está na Constituição. É preferível, a nosso ver, estender, digamos assim, as competências, as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, que já existe
que é um corpo com cerca de 13 mil homens, super bem equipado, com equipamentos, com veículos, com armamentos, com helicópteros, aviões, que já tem superintendências em todo o país, delegacias, etc. E, eventualmente, no futuro, é possível que se possa cogitar de uma eventual ampliação dessas forças. Aliás, o doutor Andrei Rodrigues aqui presente, e nós encampamos esse reclamo da Polícia Federal, ela já tinha um efetivo de 15 mil homens, doutora Esther. Hoje nós estamos com cerca de 13 mil homens, menos até, considerados administrativos. E o concurso não abre. Aqui eu vou veicular aí uma queixa do nosso Andrei Rodrigues, só para o ano que vem. Nós não queremos nada, queremos só chegar de volta aos 15 mil. Nós somos muito requisitados, desde passaportes, aeroportos, portos, terras indígenas, enfim, precisamos de gente. E também aqui está o doutor Antônio Fernando, a Polícia Rodoviária Federal já teve um efetivo maior, hoje mingou, defendeu as nossas coisas aqui. Então, doutora Esther Dweck, nós queremos concursos, queremos recursos, queremos gente para enfrentar a criminalidade. Então, aqui o que interessa aos governadores é que nós aqui também queremos atribuir à Polícia Ostensiva Federal, que será a Polícia Rodoviária Federal transformada numa polícia ostensiva, nós queremos que ela preste auxílio às forças de segurança dos estados e dos municípios, eventualmente. É algo que já ocorre hoje. Só que isso ocorre com base numa portaria do ministro André Mendonça, que hoje está no Supremo Tribunal Federal e foi ministro da Justiça e Segurança Pública. Portanto, é preciso reconhecer essa realidade e colocá-la no papel e colocá-la no corpo da Constituição. Agora, o que é que eu quero dizer com toda firmeza aos senhores governadores, às senhoras vice-governadores, e com toda a segurança? Exemplos do que não se pretende com a PEC da segurança pública. Ela não centraliza o uso de sistemas de tecnologia de informação. Ou seja, nós queremos padronizar a linguagem, mas cada qual com os seus sistemas. Nós queremos que os sistemas se comuniquem entre si, troquem informações. Eu me lembro que, quando fui presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell pode aqui dar o testemunho desta preocupação que tivemos no seio do Judiciário, ainda temos hoje, de que os sistemas, os processos judiciais pudessem conversar entre si. Alguém entra com uma ação no Rio Grande do Sul, na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, ele precisa recorrer em todos os níveis. Nós chegamos à conclusão que não era possível impor a todos os tribunais que adotassem um sistema único, porque já tinham investimentos muito grandes e tal. O que é que nós fizemos? Nós fizemos com que os sistemas conversassem, que o processo pudesse começar lá na base, pudesse chegar ao Supremo Tribunal Federal mediante canais de comunicação adequados. Importante, não intervém no comando das polícias estaduais, não diminui a atual competência dos estados e municípios e não cria novos cargos públicos. Ministra Esther Dweck, não se preocupe. Pode ser que no futuro vai criar, mas agora não. Então, essa PEC não tem esse condão automático de criar novos cargos públicos. E agora, rapidamente, eu sei que já abusei da paciência de todos, então, vamos aqui ao artigo 21, que dá as competências da União para mostrar que nós não estamos inovando absolutamente em nada no que diz respeito às competências materiais da União. Então, a União compete elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento social, planejar e promover defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente secas e inundações, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e transportes urbanos, estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Eu pensei em alguns exemplos para mostrar o que a União já faz em termos de diretrizes gerais. Então, agora, esse que é o aspecto importante da nossa proposta. O que nós pretendemos que a União tenha competência para fazer do ponto de vista de sua competência material? Acrescentamos mais um inciso e dizemos assim: estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que compreenderá o sistema penitenciário, instituindo o plano correspondente, cujas diretrizes serão de observância obrigatória por parte dos entes federados,
ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, integrado por representantes da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios, na forma da lei. Esse conselho já existe, então, quando formos estabelecer a política nacional, nós o faremos em consonância com o desejo e a vontade, a opinião dos entes federados, estados, Distrito Federal e municípios. E outro inciso que nós inserimos no artigo 21 é coordenar o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social e o sistema penitenciário mediante estratégias que assegurem a integração, cooperação e interoperabilidade dos órgãos que o compõem nos 3 níveis político-administrativos. Reparem, as senhoras e os senhores, que nós não estamos inovando em termos de terminologia. Esta é a mesma terminologia que já existe na lei do SUSP 2018. Então, nós simplesmente estamos constitucionalizando esse sistema. Aqui, competência privativa da União. É uma alteração que vamos fazer, ou pretendemos fazer, no artigo 22. Só mostrar às senhoras e aos senhores o que já existe na Constituição, que está em preto, que é o seguinte: nós já legislamos, nós, União, privativamente, matéria de direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo e aeronáutico. Inciso 9, diretrizes da Política Nacional de Transporte. 21, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocações, etc., de policiais militares e corpos de bombeiros militares. Diretriz e base da educação nacional. Então, nós queremos aqui, então, inserir um artigo 22, alterar o artigo 22, onde já está a competência da Polícia Federal, da Polícia Ostensiva Federal e da Polícia Penal Federal, que é uma polícia nova que foi criada pela Emenda Constitucional 104, de 2019, salvo engano, doutor Andrei. Bom, e queremos inserir também o inciso 31, em que nós estabeleceremos, se for da vontade do Congresso Nacional, que competirá privativamente à União legislar sobre normas gerais de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário. Assim como já fazemos hoje, normas gerais de organização, efetivos, etc., das PMs e dos corpos de bombeiros militares, diretrizes e bases de educação, etc. Portanto, não há novidade numa competência dessa natureza, desse JAES. Artigo 23 é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que já existe na Constituição. Entre outras, cuidar da saúde e assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência e tecnologia, promover programas de construção de moradias e melhoria de condições habitacionais de saneamento básico. Competência comum é a competência de fazer alguma coisa, não é a competência legislativa. Então, vejam que a União, Estados e municípios já tem competência numa série de campos, que é uma competência de fazer, de prestar uma política pública. Então, nós estamos inserindo um inciso 13º, que dirá o seguinte: compete aos 3 níveis político-administrativos da Federação prover os meios destinados à manutenção da segurança pública e defesa social nas respectivas áreas de competência, para que não se imagine que isto cairá totalmente sobre os ombros da União e nem exclusivamente sobre os ombros do Estado, Distrito Federal e municípios. Então, uma competência compartilhada, como diz a Constituição, é uma competência comum. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Então, a legislação concorrente é uma zona cinzenta que existe entre a competência privativa da União e a competência concorrente dos demais entes federativos. O Supremo Tribunal Federal tem como uma de suas principais tarefas, muitas vezes, dizer: será que o Estado ou o município avançou sobre a competência da União ou vice-versa? Por exemplo, quando se trata de leis que dizem respeito ao consumidor e ao meio ambiente, é uma zona cinzenta e alguém precisa desempatar. Mas, de qualquer maneira, essa é uma competência concorrente que existe na Constituição, que já permite que esses 3 entes federados legislem concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, etc., etc., educação, cultura, ensino, esporte, ciência, tecnologia, etc., organização, garantias e direitos e deveres das polícias civis, e queremos, então, nós, na União, que vamos estabelecer diretrizes gerais, nós vamos pretendemos inserir um inciso 17º para permitir que os Estados tenham uma competência
concorrente, juntamente com o Distrito Federal, em matéria de segurança pública e defesa social. Os parágrafos desse artigo dizem o seguinte: enquanto a União não estabelecer normas gerais, que é aquilo que nós pretendemos, os Estados legislam integralmente. Na superveniência das normas gerais, o que acontece? O Estado deixa de ser competente para legislar naquilo que contrariar as normas gerais, e os demais normas que não contrariam as diretrizes gerais permanecem vigorando. Portanto, é uma questão técnica, mas é importante que se diga isso, que nós não queremos ocupar todo o espaço legislativo, reconhecendo a competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal para legislar em matéria de segurança pública e defesa social. O artigo 144, agora, que é a questão talvez um pouco mais controvertida, nós aqui, se os senhores puderem observar, nós estamos aqui no inciso 2º, propondo que a Polícia Rodoviária Federal deixe de ter esse nome e as atribuições que ela hoje tem para denominar-se Polícia Ostensiva Federal. Porque eu disse lá atrás que a União não tem polícia ostensiva, à semelhança dos estados que têm uma PM. O nome aqui não importa, senhor presidente, pode ser Guarda Nacional, pode ser qualquer nome que se pretender adotar. O que eu acho importante é que nós tenhamos uma força que possa enfrentar a criminalidade. Aí, o que é que nós estamos dizendo com relação, já chegando ao final, senhor presidente, com relação à Polícia Federal? Aqui nós estamos inovando absolutamente nada. Já está a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, mas nós estamos explicitando, inclusive, matas, florestas, área de preservação, unidade de conservação. Nesses últimos incêndios que assolaram o Brasil, a Polícia Federal esteve lá, abriu quantos inquéritos, Andrei, até hoje, que nós abrimos com relação aos incêndios? Quantos inquéritos a Polícia Federal abriu com relação aos últimos incêndios que ocorreram no Brasil todo? Mais de 140. Então, vejam, as senhoras e os senhores, é uma realidade que já existe. Polícia Federal atuando em defesa ou apurando infrações penais quando digam respeito ao meio ambiente. E aqui estamos inserindo também, a título também exemplificativo, pedagógico, didático, que a Polícia Federal enfrentará, ou apurará as infrações cometidas por organizações criminosas e milícias privadas. As milícias privadas, quanto às organizações criminosas, não há maior novidade, mas com relação às milícias privadas, é preciso que se diga que, em geral, elas são localizadas num determinado estado. Então, é preciso dizer que a Polícia Federal pode, sim, segundo se dispuser em lei, enfrentar as milícias privadas. Isso ocorreu no caso Marielle. Com 5 anos, me desculpe, governador Cláudio Castro, a Polícia do Rio de Janeiro demorou 5 anos para elucidar o crime e não elucidou. A valorosa, combativa Polícia Federal entrou com 7 homens, deslindou esse lamentável crime. Mas não é crítica, nós estamos colaborando muito proximamente, governador Cláudio Castro, juntamente agora o Mário Sarrubo foi ao Rio de Janeiro, acorrendo ao seu pedido, nós estamos em pleno diálogo, plena conversação. Então, é preciso que nós incluamos também as milícias privadas. Bom, a Polícia Rodoviária Federal passaria a chamar-se Polícia Ostensiva Federal, que, além das rodovias, ela atuaria nas hidrovias e ferrovias. E aí é importante dizer, Andrei, sem prejuízo da atuação da Polícia Federal, que tem suas competências constitucionais também, como Polícia Marítima, Aeroportuária e Portuária. Então, não há nenhum choque com relação ao novo papel que quer se dar para a Polícia Ostensiva, ela ficará apenas nesse papel de controle externo dessas áreas. E aí, no parágrafo 2º-A, desde que autorizada pela autoridade da União a qual está subordinada, pode ser hoje o ministro da Justiça e ministro da Segurança Pública. No futuro, pode ser que essas pastas sejam divididas novamente. A Polícia Ostensiva Federal poderá, conforme se dispuser em lei, exercer o policiamento ostensivo na proteção de bens, serviços e instalações federais. Senhor presidente, se nós tivéssemos no dia 8 de janeiro de 2022 uma Polícia Ostensiva Federal aqui, não teriam ocorrido as invasões da sede dos 3 poderes. Porque nós dependemos, eu estava no Supremo Tribunal Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal, sem nenhuma crítica.
mas a Polícia Federal terminou o inquérito com relação a esse assunto e chegou à conclusão que houve graves falhas por parte desta honrada e valorosa corporação do Distrito Federal. Se nós tivéssemos uma polícia ostensiva federal, presidente, não ocorreria isto. E eu me lembro quando presidiu o impeachment, era presidente do Supremo Tribunal Federal, e havia quem olhava para a esplanada do Ministério, estava toda tomada por manifestantes, de um lado a favor do impeachment, de outro lado contra o impeachment, ameaçando também invasão, enfim, dos prédios públicos, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. Eu tive que me valer da polícia do Distrito Militar do Distrito Federal. Se tivéssemos uma polícia ostensiva federal, nós teríamos feito a nossa própria defesa. E, finalmente, o que interessa aqui aos governadores, a Polícia Ostensiva Federal poderá, como já está prestando, o governador Cláudio Castro sabe disso, prestar auxílio emergencial e temporário às forças de segurança estaduais ou distritais, quando requerido por seus governadores. Nós estamos no Rio de Janeiro, estamos em outros estados, sempre que a Polícia Rodoviária é solicitada, nós estamos, então, presentes. Aqui, simplesmente, estamos repetindo aqui que a Constituição vai determinar que os órgãos de segurança atuem de forma integrada e coordenada, de conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública. E, finalmente, aqui a União instituirá o Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária, com o objetivo de garantir recursos para apoiar projetos, atividades e ações em conformidade com a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, sendo vedado o seu contingenciamento. Então, esse fundo, a nosso ver, tal como os fundos hoje implementados por lei ordinária, irrigarão todo o sistema. Mas é preciso que, no futuro, nós tenhamos recursos adequados para isso. Finalmente, a última observação, aliás, deixa eu ver aqui. Bom, faltou simplesmente dizer, há um artigo aqui, ministro Esther Dweck, que os novos cargos da Polícia Ostensiva Federal serão criados a partir dos já existentes na Polícia. Isso ocorreu na Emenda Constitucional 104, de 2019, que criou a Polícia Penal e os antigos guardas, enfim, penitenciários, foram transformados, tanto na União como nos Estados e no Distrito Federal, em polícias penais. Então, é isso, senhor presidente. Me desculpe o alongado da minha exposição, mas nós tínhamos que esgotar esse assunto. Os senhores governadores têm o texto da lei, que agora é público, da proposta, do projeto de emenda da Constituição, que agora é público, não é? E os senhores poderão, claro, fazer as críticas que acharem pertinentes. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, prezados presentes, pela paciência que tiverem em me ouvir. Obrigado. Vou passar aqui para a Esther, de forma rápida, sucinta, dar um informe sobre a carteira de identidade, para que a gente possa abrir as inscrições para os governadores e, em seguida, para o representante de cada poder que aqui se faz presente. Obrigada, ministro Rui. Cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin, em nome dele, todos os nossos ministros, já que ele ocupa essa dupla posição. Queria agradecer aqui a parceria, que eu vou apresentar, ministro Lewandowski, o nosso projeto da Carteira de Identidade Nacional, que é um projeto, na verdade, federativo. A gente sabe que a competência de emissão das carteiras de identidade são dos estados, e eu queria primeiro agradecer aqui aos todos os governadores e governadoras, que agora temos todos os estados, presidente, emitindo as carteiras. Em 21 estados, a emissão agora é só da nova carteira, não tem mais emissão da antiga, 6 ainda estão num processo de híbrido, ainda emitindo a antiga e emitindo a nova. Mas, para a gente, foi um avanço enorme esse ano, todo mundo emitindo, e 21 já emitindo apenas a nova carteira. O governador Rafael, ele gosta de fazer a competição, né, governador? Que o Piauí, proporcionalmente à sua população, está na frente, mas, na verdade, é um trabalho coletivo aqui, todos os estados emitindo, então estamos muito felizes. É uma parceria, obviamente, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a Casa Civil, que coordena a comissão justamente sobre a identificação civil, e a Receita Federal, dado que é uma unificação de duas coisas importantes. É um número único, como os senhores sabem, mas como temos a imprensa aqui, é bom reforçar, é um número único, que é o CPF, então um número que já existe, a identificação do cidadão brasileiro, e também uma unificação da biometria. Toda vez que emite-se a carteira, há a coleta da biometria de todos os dedos da mão e facial, e com isso a gente vai ter uma base biométrica nacional.
A gente já está em quase 15 milhões de carteiras emitidas, né? Se vocês vão ver na tabela, no gráfico que tem aí, a gente teve um crescimento muito grande esse ano, quando todos os estados passaram a emitir, e 21, como eu falei, emitindo apenas a nova, o que realmente avançou. Qual é o nosso pedido aqui? O presidente Lula ele tem esse projeto já desde o seu primeiro mandato, né? Isso para ele era uma coisa muito importante, a gente unificar a emissão de carteiras de identidade, ser uma única carteira, mas a gente quer apoiar, para que esse projeto ele tem uma data de 2031, para que todos os brasileiros tenham a nova carteira, mas a gente queria antecipar esse prazo para o mandato do presidente e o mandato dos senhores governadores e senhoras governadoras. Então, seria a gente conseguir até 2026, né, aumentar esse volume que hoje é de 15 milhões, deve terminar o ano em torno de mais ou menos 16, 17 milhões, mas a gente chegar a 150 milhões de carteiras emitidas até 2026, que basicamente pegaria aí uma grande parte da população brasileira. E, para isso, eu queria mais uma vez agradecer a parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, justamente no Fundo Nacional de Segurança Pública, colocou a possibilidade de financiar a emissão da carteira, e aí tanto a parte física, né, de investimento, mas também serviços, que muitos estados contratam como serviço a emissão. E ele fez, primeiro na portaria de 16 de maio, incluiu a implementação da nova carteira como parte do fundo, e agradecer também ao ministro Dino, que inicialmente a gente começou esse diálogo, mas foi ainda já no mandato do ministro Lewandowski que a portaria foi publicada, e na portaria de 23 de agosto colocou que 15% dos recursos que não estão utilizados devam ser para a emissão da nova carteira, e aí o que a gente pede são duas coisas importantes. Uma é que enviem os projetos, então, né, e aqui é bom que os secretários de Segurança Pública estão participando dessa reunião, que sejam enviados como um projeto para a utilização dos recursos para a emissão da nova carteira, para que a gente possa ampliar. E a outra coisa muito importante é a priorização dos cidadãos que terão a carteira emitida inicialmente. A gente sabe que, justamente, os jovens estão tendo mais carteiras novas, porque eles estão emitindo a sua primeira carteira, muitas vezes, também as crianças que nascem, em alguns estados já estão nascendo com a nova carteira, mas para a gente é muito importante também a população que é beneficiária de benefícios sociais, porque a gente colocou, tanto para o BPC quanto para o Seguro Defeso, a exigência de biometria na solicitação do auxílio. Qual é a lógica disso? É garantir que a pessoa que está pedindo, efetivamente é ela, para evitar fraudes e diminuir riscos de fraude dos benefícios. Então, a gente queria também pedir, não só que os senhores priorizassem no envio para o Fundo Nacional de Segurança Pública projetos para utilizar o recurso do fundo para a emissão da carteira, usando esse limite de 15% dos recursos que já estão disponibilizados, e também que fizesse uma lógica de priorização para que quem vai solicitar benefícios possa ter o acesso mais rápido na emissão, porque a gente possa coletar a biometria dessas pessoas. Só para dizer, desde que a gente passou a exigir para o BPC a biometria, a gente tem uma estatística de que 62% já tem biometria em algum cadastro, seja da CNH, seja do TSE, seja da própria carteira de identidade, mas 38% não tem, e essas pessoas precisariam emitir a partir da nova carteira, dado que a qualidade da própria emissão da biometria é maior do que nas demais sistemas. Então, queria pedir para os senhoras e senhores exatamente isso, que priorizem no envio para o Fundo Nacional de Segurança Pública e que pensem numa lógica de priorização dentro dos seus estados para que essas pessoas que vão solicitar benefícios possam emitir facilmente a carteira. É isso. Obrigado. Obrigado, Esther. Vou franquear a palavra, não sei se todos vão querer falar, não é obrigatória a fala, só talvez para não ficar aqui anotando, a gente pode seguir a ordem ou alterar um lado e outro, para não priorizar um lado e outro, a gente bota um do lado esquerdo aqui, depois outro do lado direito e alterna. Caiada. Quero me inscrever.